A paz do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, meu querido irmão. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para fortalecer o teu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar de bênção sobre a sua vida. Fique conosco até o final, porque também no final eu estarei orando por sua vida. Nós estamos no nosso 19º dia da nossa grande campanha de cura e libertação. Já estamos chegando na reta final. O nosso propósito, 21 dias de oração e jejum em prol da tua cura, da tua libertação, do teu milagre, e eu tenho plena certeza que muitos já estão sendo alvos do milagre, da cura, da benevolência do Senhor. E quem sabe hoje não é a sua noite, hoje é o seu dia, o dia do seu milagre. Basta nós orarmos com fé e nós faremos isso no final da oração. Eu tenho um versículo da palavra de Deus, é um salmo que eu quero compartilhar com você nesta noite, mas antes eu já quero te pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixa o seu like. Isso fortalece o nosso canal. É importante que você se inscreva e ative o sininho, pois sempre você será notificado pelo YouTube quando postarmos uma mensagem de fé, quando postarmos uma oração, quando postarmos uma palavra de reflexão, de edificação para a sua vida. Isso é muito importante, amém? Todos os dias nós estamos postando vídeos com mensagens da palavra de Deus para abençoar ainda mais tua vida. Eu quero te convidar a ler o Salmo de número 103, versículo de número 3 comigo nesse instante. Está escrito assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele perdoa todas as tuas iniquidades, Ele sara todas as tuas enfermidades. Entenda isso nessa noite. Deus não quer apenas perdoar os seus pecados, Ele quer te curar. Deus não quer apenas te curar, Ele quer perdoar os seus pecados. Isso é a integralidade da bênção de Deus, da prosperidade do Senhor em nossas vidas. Receber perdão de pecados, receber o poder curador de Deus, o toque curador de Deus em nossa vida. Quanto ao perdão de pecados, devemos considerar dois grupos de pessoas. Existem pessoas que estão encarceradas na culpa, pessoas que vivem aprisionadas pela culpa por ter cometido um pecado contra Deus. Pessoas que tropeçam no pecado durante a sua caminhada cristã. Pessoas que erram o alvo e sabem que desobedeceram à direção de Deus, que cometeram um delito contra o Senhor que é santo e agora vivem aprisionados na culpa, como se Deus não tivesse mais a capacidade ou não quisesse derramar perdão sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2 e versículo 1, está escrito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O apóstolo João não está dando uma carta branca, um aval para que os irmãos cometessem pecado, mas para que os irmãos também não vivessem aprisionados pela culpa do pecado. Filho, eu estou dizendo para vocês que se alguém pecar, existe um advogado, existe alguém que vai tomar a sua causa, alguém que na verdade já tomou as suas dores, os seus sofrimentos, as suas culpas e cravou na cruz do Calvário. O Senhor já morreu por nós para derramar perdão, mas Ele não está dizendo isso para que os irmãos vivessem no pecado, mas para que também não vivessem aprisionados na culpa, porque cometeu um pecado contra Deus.
Você pode ter falhado contra Deus, você pode ter cometido um grande, um pequeno, um médio, sei lá qual a dimensão do pecado, mas o que você não pode é ficar aprisionado na culpa. Há poder no sangue de Jesus, há poder e eficácia no sangue de Jesus para perdoar todos os seus pecados. Ele é o Deus que perdoa os pecados. Por outro lado, existe outro grupo de pessoas, das pessoas que não reconhecem a sua condição de pecador. No mesmo texto, no capítulo 1 da primeira carta de João, também trata sobre isso. No versículo 8 ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Existem pessoas que não conseguem reconhecer a sua condição de pecador, de alguém que está atraindo a ira de Deus por ser pecador, por ter uma natureza pecaminosa e se entregar aos prazeres dessa natureza. Então, se eu propago a ideia de que não temos pecado, eu estou enganando a mim mesmo. Mas a verdade exposta na palavra de Deus me revela a minha condição de pecador. Eu sou pecador. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da presença de Deus. E se eu digo que não cometo pecado, estou fazendo o próprio Deus de mentiroso, pois é na palavra de Deus que eu encontro a revelação de minha condição de pecador. Então todos pecaram, todos pecam, todos erram o alvo, todos são tendenciosos para fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Por isso surge e urge a necessidade de recebermos o perdão de Deus. Não é receber o perdão do pastor, não é receber o perdão do padre, do papa, mas é receber perdão de Deus. É Ele quem nos perdoa os pecados. Versículo de número 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se confessarmos, se chegarmos diante de Deus na condição de pecador, como aquele publicano que subiu ao monte e disse: Senhor, eu não tenho nem dignidade de olhar para cima de tão pecador que eu sou, mas ele recebeu a justificação. Por quê? Porque reconheceu a sua natureza pecaminosa, reconheceu que era pecador e confessou a sua culpa a Deus. Então Deus derramou o perdão. Atos capítulo 3, versículo 19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então eu tenho que confessar, eu tenho que me arrepender e eu tenho que me converter, confessar, dizer a Ele: eu sou pecador, Senhor, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei, mas eu estou arrependido. Eu estou mal porque eu cometi esse pecado, eu não estou bem. Isso é positivo, irmão. Se você está sentindo isso, isso é positivo. É porque ainda existe temor dentro de você, é porque ainda existe um certo desejo de querer agradar ao Senhor. E mesmo sendo fraco, mas você ainda tem essa condição. Você ainda está nessa condição de alguém que tem um temor de Deus, porque quando você se entrega aos deleites e não sente mais culpa, não sente mais remorsos, não sente mais desprezo porque fez aquele pecado, porque cometeu aquele pecado, então aí está já num estágio de morte espiritual. Mas enquanto você ainda reconhece que você pecou, você está triste por causa disso, isso é positivo, isso é sinal de que você ainda tem temor de Deus. E se tem temor, agora precisa tomar uma atitude, que é se converter, não pecar mais, não se deixar levar pelo pecado, mas pedir que o Espírito Santo lhe ajude a vencer o pecado. Eu vou encerrar esse ponto dizendo que Deus, Ele não perdoa o pecador. Lembre-se disso, Deus não perdoa o pecador, Deus perdoa o pecador arrependido. Então, enquanto não houver arrependimento, não há perdão de Deus. O perdão de Deus é condicionado ao arrependimento do pecador. Enquanto não há arrependimento, não há perdão de Deus.
Ele é o Deus que perdoa pecados, mas daqueles que se arrependem, daqueles que confessam o seu pecado e que se entregam a Deus para viver uma vida em santidade. Por fim, eu quero reafirmar que o Deus que perdoa pecados é o Deus que também derrama cura sobre a vida do doente. Deus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, e isso não é uma questão de razão, isso é uma questão de fé, não é viver pela fé. Em Hebreus 11:6 está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que a gente que se aproxima de Deus acredite que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele tem bênçãos espirituais para derramar sobre nossas vidas, inclusive a cura, o milagre, a restauração da nossa saúde. Em Mateus 17:20, Deus é o Deus que nos chama, nos convida para viver uma vida de fé, e a fé, ela remove montanhas. O texto diz que Jesus foi quem falou isso: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Use essa fé que Deus colocou dentro do seu coração, por mais pequena que ela seja, mas se ela for manifesta em sua vida nessa noite, você vai dizer a todas essas montanhas, a todos esses montes, a todos esses obstáculos que estão surgindo de dificuldade e problema na sua vida, que eles passem para lá e eles passarão. Qual é a enfermidade? Qual é o tamanho da dor? Qual é o tamanho do monte da enfermidade que está te assolando? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: se você tiver fé, Deus vai mover os céus em favor da sua vida. Isso é uma questão de fé. Jesus não operou muitos milagres na sua terra em Nazaré, não operou muitas maravilhas por causa da incredulidade. A incredulidade pode ser uma barreira nessa noite. Então retire essa barreira da incredulidade e manifeste a sua fé num Deus que tem todo o poder, e Ele tem poder para te curar. Ele, Jesus, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todos que se aproximavam de Jesus eram curados pelo poder da sua glória, da unção que estava sobre nele. Então se aproxime de Jesus pela fé nessa noite, através da oração que nós vamos fazer. Eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes na tua vida, amém? Vamos para o nosso momento de oração. Querido Deus e Pai, eu te louvo, eu te agradeço, meu Pai, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã que está comigo nessa oração dessa noite, Pai, nessa grande campanha de cura e libertação. Eu quero te pedir, Senhor, cura esse meu irmão que está enfermo, cura esse ente querido dela que está precisando de um milagre. Muitos que estão no leito de UTI, Senhor, nas unidades de terapia intensa, precisando de um socorro, e o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu ministro cura, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Ministro libertação do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que esses demônios que oprimem essa família, esse casamento, caiam por terra nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Opera poderosamente naquilo que ele está precisando, na porta de emprego, Senhor, essa síndrome do pânico, essa depressão que tem assolado a vida dessa mulher, Pai, em nome de Jesus, coloca por terra essa insônia, essa pessoa que bola de um lado para o outro e não consegue dormir durante a madrugada, Pai, em nome de Jesus, derrama paz, derrama cura, que ela possa dormir em paz a partir de hoje, Pai. É isso que eu te peço, meu Deus, uma ministração de cura, de libertação, de milagres, de derramamento de perdão, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você vai dizer amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, que bom que estamos juntos nessa campanha de oração, se fortalecendo nessa caminhada cristã. É muito importante, irmão, estar sempre orando e meditando na palavra de Deus. Se você ficou comigo até o final desta mensagem, eu quero te pedir, se ela serviu de bênção para você, ela não pode parar em você, ela não pode parar em mim. Nós temos que
compartilhar ao maior número de pessoas possíveis, para que elas também possam ser abençoadas por Deus. E eu te convido a ser um cooperador desta obra, para ampliar essa corrente de oração, compartilhando essa mensagem, esta oração nos grupos de WhatsApp, de Facebook, compartilha. Eu tenho certeza que pessoas estão só esperando esse compartilhamento para serem abençoadas por Deus. Amém? Deus vos abençoe.